que nos surpreendeu pela qualidade da nossa palestrante, a doutora Karen, né? E pela relevância do tema, que infelizmente, doutora Karen, semana passada, essa semana, ele retomou com força, né, essas discussões, depois ela vai comentar, informações super atuais. E temos mais de 100 pessoas inscritas. 110, né? 110. Essa é uma parceria que a gente tem com a Câmara Brasil-Alemanha, com o Rudimex Ambiental, com o grupo de intercâmbio de estudos de meio ambiente. E nós vamos então dar início ao nosso evento fazendo uma apresentação. Só queria falar, né, nessa apresentação em duas partes. Primeiro um pouco do escritório, não mais do que 1 minuto, e depois da nossa palestrante. E daí eu vou passar a palavra para a Cris fazer a abertura em nome da Câmara Brasil-Alemanha. O nosso escritório, ele não faz isso só por uma questão do ponto de vista política, institucional. A gente faz isso porque a gente acredita. Né? Nós temos aqui no nosso escritório essa área toda que vocês observam, né, com o verde. Nós temos uma RPPN de 847 hectares, a Tarumã, né, que fica entre Balsa Nova e Ponta Grossa. Nós temos, que o escritório apoia e trabalha, nós temos um instituto chamado Capital Natural, que está trabalhando e pesquisando sobre, entre vários temas, um pagamento por serviço ambiental para a área verde urbana, para a preservação, conservação, inclusive dessas florestas urbanas, em consonância com a atividade, né, da construção civil. Nós temos aqui o pacto, assinamos o pacto da ONU Mulheres, né, para empoderamento, né, e aplicação desses princípios no nosso escritório. Enfim, nós temos uma série de iniciativas, né, apoiamos o Hospital Pequeno Príncipe, e uma série de iniciativas que combinam com o que nós defendemos e acreditamos. Mais do que isso, nossos eventos, a gente tem essa máxima, né, Leonardo? O Leonardo está aqui também, de entregar realmente o produto que a gente se propõe. Dia 23 de março fizemos um evento aqui, também a casa lotou, sobre eficiência energética, um tema super atual, super relevante, que teve também mais pessoas participando. O nosso escritório, então, ele se dedica a isso, promove esses debates, esses encontros, esse intercâmbio, justamente para melhorar, otimizar o conhecimento e construir isso junto, né, com os nossos clientes. É porque parte do nosso escritório aqui é dedicado à advocacia ambiental, à advocacia florestal, urbanística, da construção civil, enfim, esses temas relacionados. E, atento a tudo isso, a gente traz vocês aqui, convida vocês para justamente entender esses temas e a importância, né, do tema hoje, por exemplo, licenciamento ambiental, para a atividade, para o negócio, para o empreendimento de vocês, no dia a dia. Sabendo que o licenciamento ambiental é algo que é impossível hoje empreender ou realizar uma atividade, né, do ponto de vista comercial, industrial, do agronegócio, sem não colocar o licenciamento em pauta, né? E exatamente. E a Cris me lembrava aqui, nós fechamos uma parceria também com o Ponto Verde de Portugal, não sei se vocês já ouviram falar. O Ponto Verde de Portugal, ele tem mais de 20 anos de experiência em reciclagem, né? Trabalha com a gestão de resíduos em mais de 35 países da Europa. E eles vão estar conosco agora em maio, provavelmente, né, que eles, trazendo a experiência de Portugal, da reciclagem, da logística reversa aplicada ao modelo europeu, evidentemente, que nós pretendemos adaptar e implantar isso através do IMPAR, que é uma outra iniciativa também que a Rudimex e o escritório participam, que é o Instituto Paranaense de Reciclagem, que já tem 9 sindicatos, né, o apoio da FIEP, da OCEPAD, de várias entidades que estão congregando, porque o licenciamento ambiental, há 10, 15 anos, ele começou a ganhar muito força, e hoje o tema da logística reversa é um tema impossível de você pensar. A própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente está trabalhando numa resolução que vai exigir, no momento do licenciamento ambiental, a adesão a um plano de logística reversa. Há uma pressão enorme, o Ministério Público em São Paulo tem ações civis públicas contra o compromisso empresarial e as várias entidades nacionais, justamente por falta de efetividade de implementação do acordo setorial que foi assinado em 2015 das embalagens. Então é um tema super atual que em maio também nós vamos promover aqui no escritório. Eu vou passar para a Karen fazer uma palavrinha da sua audiema e apresentar a nossa palestrante. Muito obrigado.
Bom dia. Gostaríamos de agradecer a todos a presença em nome da Câmara Brasil-Alemanha, do GEMA, que é o Grupo de Intercâmbio e Experiências em Meio Ambiente, da qual eu sou coordenador. Agradecer o escritório de Paulo Panassolo, Sociedade de Advogados, que sempre estão nos apoiando nessas iniciativas. Muito obrigada, doutora Karin Kessmaier, pelo sobrenome dela, vocês já devem sentir que existe uma sinergia com a Câmara Brasil-Alemanha. A Karin já é também uma conhecida nossa há muitos anos, já palestrou em um outro evento da Câmara. Muito obrigado pela presença, com certeza o tema é muito importante e vai ser conduzido por uma pessoa que tem muito conhecimento do assunto, né? O Alessandro já comentou, eu sou também da Rodimex Ambiental, nós temos uma parceria técnica com o escritório, prestamos assessoria nas questões técnicas, embasando as questões jurídicas, né? Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores master, que é o Anderson Balão, a Bosch, a Brose e a Lapinha, o Spa Lapinha, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para a Karin. A Karin é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, com doutorado sanduíche na Universidade de Tübingen da Alemanha, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná, consultora legislativa do Senado Federal na área de Meio Ambiente, advogada, professora do IDP e foi professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Federal, diretora de pesquisas do IBRAJUS. Então, Karin, mais uma vez, muito obrigada. Cris. Tá joia. Muito obrigada, bom dia a todos. Com grande prazer eu venho agradecer o convite que me foi formulado pelo meu amigo, colega, Dr. Alessandro Panassolo. Agradeço inicialmente também a própria Câmara Brasil-Alemanha, a Rodimex, na pessoa da Cris Baluta, e é uma grande oportunidade estar aqui nesse momento, principalmente no dia de hoje, para discutir esse tema do licenciamento ambiental. Por quê? Porque, na verdade, as proposições legislativas que tratam da temática do licenciamento ambiental, elas já tramitam há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. No ano de 2015, nós tivemos importantes atuações do Senado Federal nessa temática da agenda ambiental. A agenda ambiental no Congresso Nacional ela é bastante ampla e diversificada. Então, a cada ano, nós temos uma temática que é acentuada e que é de debates mais intensos. O ano passado, vocês devem se lembrar, pois atuam na área ambiental, a temática de maior ênfase foi a temática do Acordo Climático de Paris. O primeiro semestre todo envolveu a necessidade de uma rápida ratificação do Acordo de Paris, que devidamente aconteceu, já no início do primeiro semestre, com o encaminhamento da mensagem presidencial para a promulgação do acordo, e no segundo semestre a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Mas o ano de 2015, por sua vez, em razão até do acidente de Mariana e de uma série de agendas voltadas à desburocratização de procedimentos administrativos da União, bem como a necessidade de uma agenda Brasil que motivasse o desenvolvimento social e econômico do país, o licenciamento foi levantado como um dos principais entraves, justamente aos investimentos realizados no Brasil. E, portanto, ele voltou à tona no Congresso Nacional, principalmente através de dois projetos que tramitaram e tramitam ainda até hoje no Senado Federal, que é a famigerada PEC 65, que nós vamos comentar, e um projeto de lei do Senado, do Romero Jucá, voltado especificamente às grandes obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Então, o foco da nossa palestra de hoje é trabalhar inicialmente com os gargalos do licenciamento ambiental no Brasil, porque esse é um tema tão problemático, tão complexo, um tema tão controvertido e pouco compreendido também. Os principais entraves, portanto, discutidos não apenas por grupos de empresários, mas por instituições como o Banco Mundial, inúmeros acórdãos do TCU que apontam fragilidades, inconsistências, a ineficiência do licenciamento ambiental, manifestações, cartas dos próprios funcionários do IBAMA, que se posicionaram em inúmeros momentos, também a partir do seu ponto de vista em relação à própria análise dos estudos de impacto ambiental e enfim, de todo o procedimento do licenciamento ambiental, a ABEMA, que tem um papel preponderante também na própria proposição de
normas envolvendo licenciamento ambiental, entre outros, né, que concluem que o licenciamento ambiental sofre de um colapso sistemático no próprio sistema do licenciamento ambiental. E os estudos também concluem que a ausência de uma lei geral, a ausência de uma norma geral, uma lei federal, não estamos falando aqui de uma resolução do CONAMA, não estamos falando aqui de um ato infralegal, estamos falando da necessidade de uma lei federal que estabeleça procedimentos e estabeleça também dispositivos que tratem de conceitos que garantam segurança jurídica e estabeleçam uma certa padronização para o licenciamento ambiental realizado tanto pela União quanto pelos estados e municípios. Né? Portanto, a ausência de um marco legal, essa é a pergunta da nossa palestra de hoje, é um obstáculo à eficiência do licenciamento? Nós vamos, no decorrer da apresentação, analisar vários pontos, né, que envolvem justamente essa complexidade, essa controversão, que não necessariamente ensejam a necessidade de uma lei. Várias questões que são debatidas no campo do licenciamento ambiental têm soluções não legais, soluções de gestão dos órgãos ambientais, soluções administrativas, soluções orçamentárias, né, cooperação entre os órgãos, que independem de lei. Mas muitos pontos dependem sim de uma norma legal. Né? E nós vamos justamente apontar quais são esses pontos. Além disso, qual é a outra importância e relevância do tema hoje? Né? Nós tivemos uma última versão de um grande acordo que estaria sendo realizado no âmbito do Poder Executivo, Ministério do Meio Ambiente e Casa Civil, com a própria Frente Parlamentar da Agricultura, com a CNI e CNA, né? Costurando um acordo, uma proposta de um executivo da lei, né, do licenciamento ambiental, do projeto de lei que tramita na Câmara. Nessa semana, tivemos o acordo não foi realizado. Né? E houve divulgação no dia 10, portanto, há 2 dias atrás, da versão, né, proposta pela Frente Parlamentar de Agricultura, que justamente se dissocia bastante da proposta do MMA. Né? E nós tivemos ontem também acesso a um parecer jurídico do IBAMA referente a essa o posicionamento do IBAMA, não do parecer, do posicionamento do IBAMA referente a essa proposição. Portanto, é um tema que está novamente em voga. A princípio, né, esperava-se que na semana retrasada houvesse já um posicionamento final, portanto, hoje nós teríamos talvez uma minuta de uma proposição que viesse a ser analisada pelo plenário da Câmara, em regime de urgência constitucional, mas nós não temos ainda um acordo final. Portanto, está sendo elaborada uma minuta de um substitutivo. O que nós temos são apenas projetos substitutivos com base em relatórios não aprovados pelo plenário da Câmara. Tá? Então, eu vou comentar um pouquinho do processo legislativo. Né? Eu sei que nem todos são da área jurídica, eu vou tentar simplificar bastante o meu vocabulário para que todos tenham acesso, né, e compreendam essa tramitação legal, bem como alguns conceitos jurídicos envolvidos. Né? Pois bem, só um pouquinho também de forma introdutória, o que é a consultoria legislativa onde eu trabalho no Senado Federal. Tanto a Câmara quanto o Senado, as duas casas legislativas, elas possuem consultorias específicas, especializadas. Né? Nós somos todos concursados, todos os consultores da Câmara e do Senado são concursados, e nós temos independência técnica, então nós não somos vinculados a nenhum partido ou algum gabinete de algum senador ou algum deputado. Né? Então, cada casa possui a sua consultoria legislativa que presta assessoramento para os senadores, no caso do Senado, né? E para as comissões. Portanto, nós trabalhamos diretamente junto às comissões temáticas relacionadas às nossas áreas. Então, eu sou consultora legislativa em meio ambiente, meu concurso foi em meio ambiente, nós somos 5 consultores, com formações variadas, engenheiros agrônomos, biólogos, engenheiros florestais, eu tenho a formação jurídica, né? E nós temos, portanto, a autonomia no nosso posicionamento técnico. Né? Nós auxiliamos os senadores na elaboração das proposições legais, podem ser PECs, projetos de lei, projetos de resolução. Né? Nós prestamos assessoramento no sentido de encaminhar notas informativas e estudos a respeito das temáticas debatidas na casa, e nós assessoramos as comissões, elaborando os pareceres dos projetos de lei a pedido dos senadores, bem como elaborando as emendas aos projetos de lei.
Então nós precisamos de assessoramento técnico, atendemos às demandas dos parlamentares e caso nós venhamos a nos posicionar de forma diversa do posicionamento do senador, nós podemos nos resguardar através de notas técnicas. Então nós atendemos o pedido, tudo bem, o senador quer um procedimento de licenciamento ambiental express, flex, etc. Nós fazemos a lei, mas colocamos as notas técnicas advertendo, com as advertências necessárias em relação a vícios de constitucionalidade, vícios de legalidade e juridicidade. Né? E impertinência, às vezes até mesmo do instrumento normativo. Né? Não é necessário lei para tratar desse tema. Isso aqui é um problema de gestão, não é um problema legal. Né? Nosso papel é dizer não, a maioria das vezes, né? Por isso que nós não temos essa vinculação ao gabinete, diferentemente dos assessores diretos, que obviamente atendem pedidos políticos e a pauta, né, específica de cada parlamentar, que é vinculado, obviamente, a um determinado setor econômico. Isso é bastante natural, que cada um defenda o seu ponto de vista e defenda justamente a sua bancada. Né? Pois bem, então, o nosso objetivo hoje não é mostrar o posicionamento do Senado, ou da Câmara, ou do relator do projeto, seja do projeto do Senado ou da Câmara. É mostrar um posicionamento técnico-jurídico a respeito das proposições, a sua pertinência, né, legal, a técnica legislativa, infelizmente não será possível a gente analisar aqui detalhadamente, mas nós fazemos também análise da técnica legislativa. Né? A gente tem uma lei complementar que estabelece regras de como a lei deve ser escrita, como ela deve ser formulada, como ela deve ser criada, né? O seu conteúdo que deve ser geral, abstrato e assim por diante. Né? E pensando aqui até que ponto essa lei que institui uma norma geral de licenciamento ambiental, ela realmente vai garantir um resultado que é o esperado, o almejado, que é justamente a garantia da sustentabilidade ambiental do empreendimento. Esse é o principal enfoque. Lembrando também que no Brasil, né, esse é um ponto introdutório, nós não temos avaliações de impacto legislativo. O que significa isso? Né? Todos os nossos projetos de lei, diferentemente de outros países, principalmente Inglaterra, Noruega, países europeus, os Estados Unidos, todo projeto de lei é acompanhado de um relatório de avaliação de impacto. Esse impacto é analisado no seguinte sentido: essa lei será eficiente? Essa lei será efetiva? Quais são os impactos dessa lei no orçamento? Quais são os impactos dessa lei no campo social, no campo ambiental? Né? Há normas, leis que obrigam que o projeto, determinado projeto, seja acompanhado de todo esse relatório, que vai avaliar a sua pertinência, a sua efetividade. No Brasil nós não temos isso. Né? Claro que diferentemente, por exemplo, da Escócia, em que em uma legislatura de 4 anos você tem em média de 100 projetos analisados. Nós temos 10 mil projetos analisados. Por quê? Porque nós não temos um crivo no sentido de um filtro no início dessa proposição legal. A gente pode ter lei que altera o inciso, né? Uma lei que foi publicada hoje e que no dia seguinte o legislador já quer alterar um dispositivo. Né? Então nós temos mudanças legais muito rápidas, vide o Código Florestal. Né? O doutor Alessandro tem expertise nessa área do Código Florestal, em que logo após a sua publicação, na sequência, nós já devemos ter em torno de 50 projetos de lei alterando o Código Florestal. Né? É claro que isso trava a pauta, isso não é eficiente, isso não é econômico, né? E muitos desses projetos contrariam toda a lógica da lei que foi recém-aprovada e sequer foi implementada ainda, já que ela depende de regulamentos que venham a justamente efetivar os seus instrumentos. Né? Então existe toda uma crítica em relação ao nosso sistema de produção de leis, que não convém aqui detalhar, mas que é um ponto importante, e o licenciamento justamente exige uma norma, uma lei que deveria passar por esse crivo de avaliação do seu real impacto à sociedade. Bom, então primeiramente, através de todos aqueles estudos elaborados pelo Banco Mundial, CNI, Acórdão TCU, e principalmente um estudo da consultora legislativa da Câmara, Rose Hoffmann, que foi, inclusive, recentemente diretora do Departamento de Licenciamento do IBAMA, né, agora na gestão do ministro Sarney, junto com a consultora da Câmara em Meio Ambiente, a Sueli, que é a atual presidente do IBAMA. Né, ela elaborou um estudo que englobou todas essas análises no ano de 2015 e que conclui por alguns pontos problemáticos e possíveis soluções ao licenciamento ambiental. Então esse é um resumo do seu estudo, é um estudo que contém mais de 100 páginas, né? Se vocês quiserem acessar, está disponível na internet, é só Rose Hoffmann, o nome dela.
Eu até achei que eu tinha colocado aqui a referência, mas eu não coloquei, posso depois encaminhar para vocês. Mas enfim, que aponta os seguintes problemas. E são problemas unânimes para tanto empreendedores quanto órgãos ambientais e aqueles que atuam de forma direta ou indireta no licenciamento ambiental. Primeiramente, a existência de demora. Né? A CNI fez um estudo que um procedimento de licenciamento demora em torno de 30 meses. Né? São anos e anos para que a licença seja enviada. Dados do IBAMA, né? A maioria das licenças é autorizada, é outorgada. O número muito pequeno não é. A própria demora no processo, as próprias discussões, complementações, exigências, fazem com que o órgão não venha a negar, depois de 5 ou 10 anos, o licenciamento do empreendimento. O grande problema que gera insegurança jurídica é essa demora. Né? Demora que decorre de vários fundamentos. Né? Falta de capacitação, falta de pessoal, processos que não são sistematizados, falta também de, eventualmente, eventuais instrumentos normativos, né? Padrões, enfim, uma série de fatores. Né? Outro ponto levantado pelo estudo: as decisões são pouco fundamentadas. Decisões das mais diversas ordens. Não apenas a negativa ou a outorga da licença ambiental, mas principalmente os pareceres, né? As exigências de condicionantes sociais e não ambientais. Né? Ou seja, não há fundamentação naquela decisão ou a escolha do estudo ambiental. Né? Por que não o EIA nesse caso, ou por que o EIA? Que leva muitas vezes à subjetividade do agente público e, consequentemente, à judicialização. Então, um excesso de judicialização de aspectos do licenciamento ambiental, de decisões administrativas, que, obviamente, estão relacionadas com o alto poder de discricionariedade dos órgãos ambientais, né? E, consequentemente, né, ausência de segurança jurídica para o empreendedor e para o próprio órgão ambiental. Né? Contaminação ideológica do processo e multiplicidade de atores, né? Ou assim chamada confusão institucional. Há muitos órgãos intervenientes, né, que atuam no processo do licenciamento ambiental. Quando há, eventualmente, um impacto a áreas indígenas, terras indígenas, ou, eventualmente, conservação, ou quando há algum atributo, como proteção do patrimônio histórico, né, então, o IFAM, o IBAMA, a FUNAI, os órgãos que compõem o SNUC, estão envolvidos no processo de licenciamento e muitas vezes a sua manifestação ela emperra o licenciamento, trava o procedimento, e a demora da manifestação desses órgãos faz com que o procedimento muitas vezes demore anos. Né? Ou seja, qual seria uma possível solução para esse caso? Fortalecer o poder decisório da autoridade competente para o licenciamento, né? Ou criar estruturas colegiadas. Né? Há muitas ideias, inclusive um projeto de lei no Senado, que é estabelecer justamente um sistema de balcão de licenciamento ambiental em que o projeto, principalmente os projetos de infraestrutura, considerados importantes para o desenvolvimento nacional, eles sejam discutidos em uma estrutura colegiada e que dali saia, enfim, um parecer com as concordâncias e dissonâncias de todos esses órgãos, né? Mas que eles estabeleçam ali suas condicionantes, estabeleçam ali os seus pontos de vista e que o processo não fique pipocando em cada um dos órgãos que, por sua vez, possuem também deficiências em termos de pessoal técnico, em termos de orçamento e não dão a devida atenção a eventualmente um procedimento que esteja tramitando, né, sua competência. Esse é um ponto importantíssimo, né? Envolve o princípio, um dos princípios mor do direito ambiental, que é o princípio da informação, o princípio da publicidade, que é justamente a pouca transparência e acesso a informações sobre os licenciamentos em trâmite ou já finalizados. A gente tem um Sistema Nacional de Informações Ambientais e esse sistema deve ser aprimorado. Né? Maior transparência nos pareceres, os próprios procedimentos devem ser eletrônicos. Né? Nós sabemos aqui o entrave que é no IAP,
né, para uma informação ambiental, saber onde está o processo, né? Ou eventualmente compreender por iniciativa. Às vezes você tem lá um parecer escrito à mão, você passa por um outro procurador, está também escrito à mão, eles são conflitivos, né? Ou seja, qual que é a sistematização que a gente tem, né? Qual que é o acesso à informação, a fundamentação da informação ou, enfim, da decisão, né? E isso envolve a obrigatoriedade do processo ser eletrônico, a existência de bancos de dados sistematizados, que as informações dos estudos ambientais sejam disponibilizadas ao público e possam ser utilizadas posteriormente, né, para que haja uma agilização nos outros procedimentos de licenciamento que realmente estejam na mesma área de influência, né? Isso tudo facilita, né, e, obviamente, transforma o processo num processo mais econômico e eficiente, né? Se houvesse essa sistematização de bancos de dados, o licenciamento subsequente na mesma área poderia já ter um procedimento, um rito mais célere, né? Estudos ambientais exigidos são extensos, de baixa qualidade, importantíssimo. A atuação dos órgãos ambientais é uma atuação que foca no diagnóstico e não no prognóstico, e não no monitoramento. Há muita atenção dada à primeira licença de operação e pouquíssima atenção dada ao monitoramento das condicionantes dessa licença de operação. Então os órgãos ambientais praticamente se esquecem da fiscalização, do monitoramento daquilo que eles mesmos exigiram, né? E no momento da renovação das licenças ou eventualmente do próprio funcionamento da atividade, praticamente não há qualquer atuação mais enfática, né? Portanto, aqui talvez o aspecto não seja legal, mas sim elaboração de manuais técnicos com roteiros metodológicos definindo exatamente como se dará a avaliação do impacto ambiental, né? A necessidade do empreendedor saber qual é a resposta que o órgão ambiental quer, o que o órgão ambiental quer no estudo, né? Simplesmente fazer um diagnóstico completo da fauna dos hídricos? Não, focar na avaliação do impacto daquele empreendimento. É um empreendimento que vai afetar a fauna e flora, que vai afetar o corpo hídrico, né? Focar naquele tipo de impacto, né? Para que traga uma resposta coerente e objetiva para o órgão ambiental, para que ele possa depois monitorar justamente aquele impacto que é de fato um impacto do empreendimento, né? E não simplesmente fazer diagnósticos ambientais que não vão ter nenhum tipo de utilidade, né? Então, ter uma maior congruência entre o impacto realmente avaliado, né, e o tipo de atividade exercida. Aqui é um aspecto de realmente omissão legal, a ausência de instrumentos de zoneamento territorial, bem como a ausência da avaliação ambiental estratégica, né, e de avaliação de impactos cumulativos ou sinérgicos, né. Nós não temos lei que obrigue o poder público a elaborar essa avaliação ambiental estratégica, nós não temos a cultura do planejamento, né? Vou dar um exemplo também, novamente, da Escócia, porque tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a realidade das discussões legislativas, tanto na Escócia, ano passado. Se você tem um projeto, por exemplo, da duplicação de uma rodovia, da construção de uma ponte, esses projetos estão num planejamento de desenvolvimento do país já há 5 a 10 anos. Então sabe-se que primeiro será realizada a obra daquela grande ponte, depois aquela rodovia, né? Isso já está avaliado previamente e, portanto, o procedimento de licenciamento é objetivo, é pontual. Você já tem a licença prévia, que analisa o quê? O caráter, né, do impacto em relação à localização do empreendimento, que talvez seja o grande entrave do licenciamento ambiental. A situação locacional vinculada às características ambientais da área de influência do projeto, elas são importantíssimas para que se viabilize o empreendimento no futuro. Se há compatibilidade da tipologia do empreendimento com a área, né, já é meio caminho andado para que se licencie depois o tipo de empreendimento, enfim, os padrões ambientais específicos daquele empreendimento, as compensações que serão exigidas e também as condicionantes, né? Portanto, a avaliação ambiental estratégica tem essa finalidade, né? Consolidar um planejamento territorial, ambiental, né, para os empreendimentos, planos governamentais, planos do poder público, né? Portanto, desconsidera-se hoje a variável locacional e isso é uma proposta do projeto da Câmara que nós vamos comentar na sequência, né? Esse é um grande problema também, excesso de condicionantes e falta de monitoramento e acompanhamento
da efetividade das condicionantes. Condicionantes, muitas vezes, que fogem do escopo de proteção ambiental. Vou trazer aqui apenas um exemplo do acórdão do TCU, que analisou uma licença ambiental do IBAMA, que exige, né, por exemplo, caminhonetes, que exige, enfim, uma série de atuações que, na verdade, denunciam as políticas públicas do nosso país. Então, o que acontece? O licenciamento ambiental acaba sendo também um filtro para que se averigue a falta de políticas públicas locais, né, a necessidade, por exemplo, de infraestrutura, né, na área de saúde, educação, etc., que acabam sendo uma responsabilidade do empreendedor, mas que muitas vezes não tem efetividade depois de implementadas. Construção de hospitais, mas quem vai gerir o hospital? O Estado, o município? Entrega de escolas. Tem aluno suficiente para aquelas escolas? Tem professores para aquelas escolas? Né? Ou, enfim, determinadas obras que sequer serão posteriormente utilizadas. Né? Então, há muita falta de dissonância entre o impacto ambiental, as condicionantes sociais e ambientais, não há lei que regulamente isso, né, as responsabilidades do empreendedor, né, bem como a visão holística do processo de avaliação do impacto ambiental. Né. Portanto, ela deve ser voltada a uma avaliação de resultados, né, manuais de boas práticas devem ser criados para o gerenciamento de aspectos ambientais e, importante, vincular os impactos analisados ao empreendimento e não à ausência de políticas públicas em muitos casos. Né. A falta de foco. Muitas vezes, a condicionante do licenciamento ambiental exige o cumprimento de uma normativa do DENIT. Né? Ou a condicionante do licenciamento ambiental exige o cumprimento de uma determinação da FUNAI. Né? Até que ponto isso é condicionante do licenciamento ambiental? Até que ponto isso vai gerar um entrave ao licenciamento ambiental, a demora no licenciamento ambiental? Né? Portanto, priorizar ações com base em avaliação de risco. Né? Desvirtuamento das audiências públicas. Essa é uma outra queixa muito grande, né? Como se dar uma devida participação, como se garantir uma devida participação popular no processo de decisão? É muito importante que haja o acesso à informação, né? Que todos aqueles afetados, direto ou indiretamente pela atividade, tenham conhecimento de qual é a natureza da atividade ou empreendimento que está sendo licenciado, qual vai ser o impacto na sua atividade econômica, né? Pode, eventualmente, citar como exemplos os agricultores, né, ou eventualmente populações ribeirinhas, né, em caso de empreendimentos energéticos. Mas, enfim, esse acesso à informação deve ser fornecido. Claro que não vinculado à qualidade. E há muita justificação de licenciamentos ambientais através de ações civis públicas, justamente pela falta do acesso à informação pela população afetada. Então, por que só uma audiência pública? O Ministério Público entende que seriam necessárias 3. Né, já que há uma área muito maior atingida e cada comunidade deve ter uma audiência pública própria. Nós não temos lei que estabeleça números de audiências públicas. Nós temos uma resolução do CONAMA, né, da década de 80, que estabelece a obrigatoriedade da audiência pública caso haja requerimento do Ministério Público, de associações e do próprio órgão ambiental. Então, os novos projetos, eles trazem essa exigência legal de uma audiência pública apenas quando houver EIA, consultas públicas a posteriori. Então, uma audiência pública, eventualmente mais de uma, caso haja fundamentação para isso, com análise do órgão ambiental e depois consultas públicas à população. Né? Respostas fundamentadas. Outro problema que foi apontado no estudo, o receio, o medo do processo criminal envolvendo os próprios agentes dos órgãos ambientais. Né? O artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais estabelece a modalidade culposa, né, para o eventual agente do órgão ambiental que tenha eventualmente se omitido ou que tenha realizado algum equívoco, né, na análise dos estudos ambientais. A jurisprudência caminha no sentido de que esse crime, na verdade, ele só se efetiva mesmo na modalidade dolosa. É muito difícil você provar a modalidade culposa desse crime, mas a ideia seria revogar o parágrafo do artigo 67 para que não haja tanto receio dos agentes dos órgãos ambientais, dos analistas ambientais, ao averiguarem os estudos ambientais do licenciamento. E excesso de atos normativos. Né? Vocês trabalham com licenciamento ambiental, eu não vou fazer aqui uma palestra
sobre a legislação atual vigente, mas vocês sabem que nós temos a Lei 6938, que criou o licenciamento ambiental, no seu artigo 10, que foi alterada pela Lei Complementar 140, né, no que diz respeito às competências. Essa lei apenas diz que existe o licenciamento como um instrumento e destaca quais são os critérios para a exigência do licenciamento ambiental, né, ou seja, a instalação, a operação, né, do empreendimento potencialmente poluidor, mas ela não trata em momento algum do procedimento, né. E nós temos as resoluções CONAMA 1 de 86 de 90, atos infralegais que regulamentam o procedimento, bem como as exigências dos estudos ambientais, mas só houve regulamentação do EIA, né. Nós temos um dispositivo constitucional que trata especificamente do EIA, não temos dispositivos constitucionais de licenciamento ambiental, portanto houve uma ênfase muito grande do Constituinte em relação ao estudo de impacto ambiental. Isso gera também tanto debate em relação à exigência do EIA, né? Nós temos critérios subjetivos da exigência do EIA na Constituição, que seria o significativo impacto ambiental, ninguém sabe o que é isso, então aplica-se a lista da resolução número 1 de 86, né, como um critério, enfim, mais objetivo. E nós temos competência concorrente em matéria ambiental, portanto, e municípios de forma suplementar também legislam sobre a temática, né? Então, o estudo da CNI apontou que existem mais de 30 mil atos normativos envolvendo licenciamento ambiental. Resoluções, portarias, enfim, decretos, leis e assim por diante, né? É claro que, se nós formos analisar a legislação só do Estado do Paraná, nós vamos ver que há muita incongruência entre alguns mais recentes com leis federais mais novas, né? Atos mais... O costume de colocar ao final da lei, revogam-se as disposições em contrário. Mas que disposições em contrário são essas? Estamos debatendo hoje se a resolução 237 foi revogada ou complementar 140. Né? Ou seja, as competências são definidas aonde? É óbvio que na lei complementar, é óbvio que houve revogação tácita da resolução 237. É a lei complementar que tem o papel de definir justamente a cooperação entre os órgãos ambientais e as competências administrativas. É claro que, no que diz respeito à competência, a resolução 237 foi revogada tacitamente, mas tem órgãos ambientais que entendem que não. Ou seja, cada cabeça é uma sentença em termos de interpretação dessa normativa complexa do direito ambiental. Portanto, concluímos nesse início da fala que, de fato, é necessário termos um procedimento, uma norma geral. O grande problema é, bom, e qual é o conteúdo dessa norma geral? Até que ponto uma norma geral deve entrar em detalhes se a competência é concorrente? Que conceitos devem estar na lei, que conceitos devem ser elaborados pelos estados e pelos municípios? Será que é um procedimento único, trifásico, é o que atende às demandas? Será que os estados e municípios podem estabelecer procedimentos simplificados a seu bel critério? Né? É muito difícil o pessoal criar uma lei, não é tão fácil assim. É fácil discutir que o projeto é ruim. Isso é muito fácil. Porque a gente tem um projeto... E aí, é inconstitucional, é antijurídico, vai gerar insegurança, não garante publicidade, não garante informação, mas escrever uma lei, colocar na lei aquilo que realmente é necessário, uma lei que, por sua vez, é uma norma geral, que vai ser complementada depois pelos estados e pelos municípios, que vai ser detalhada por eventuais decretos e resoluções, isso é muito difícil, né? E, além disso, colocar também numa lei os anseios e interesses de tantos valores e interesses envolvidos, né? Entidades ambientalistas, direitos garantidos pela Constituição, não somente o direito ao desenvolvimento, à ordem econômica, mas principalmente a garantia da proteção ambiental, né? Lembrando que esse é o grande desafio da sustentabilidade, né? Um princípio constitucional que estabelece um equilíbrio entre o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras com a proteção do meio ambiente, né? Essa sintonia e equalização de direitos fundamentais, ela também deve transparecer nas normas ambientais. Não deve ser uma norma excessivamente rigorosa e tampouco uma norma que venha a impor um retrocesso ambiental. Alguns exemplos pontuais daquilo que foi dito inicialmente, né? Extraídos aqui desse estudo da Rose. Desculpe que talvez fique um pouco difícil de ler, mas é só para vocês terem uma ideia aqui das condicionantes, né, não ambientais de algumas licenças que foram
outorgadas pelo IBAMA. Então essa aqui é uma licença de instalação para ilustrar só o que a gente disse até agora, né? Uma licença de instalação relativa às obras de pavimentação da rodovia 290 Santa Catarina, no trecho Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Condicionante número 1.4. No caso de ocorrência de qualquer acidente que venha causar dano ambiental, a continuação da atividade será condicionada à anuência expressa. Né? Qual é a conclusão? Ao impor essa condição como regra geral para qualquer acidente, né, que cause dano ambiental, o IBAMA reforça o aspecto formalista, desconsiderando o fato de que, em alguns casos, a paralisação da obra pode ser ainda mais danosa que a sua continuação. Ou seja, qualquer dano, né, qualquer acidente que envolva dano ambiental vai paralisar a obra. Né? Será que isso é coerente? Né? Essa não é uma obrigação imposta esse empreendimento, é uma obrigação condicional das licenças pelo IBAMA. Né? E a pesquisa da CNI de 2014. Né? Regras da União dos Estados se sobrepõem e obrigam empresas a esperar 28 meses, eu falei 30 meses em média, né, por uma licença ambiental. Apontadas como grande causa de demora dos investimentos em infraestrutura no país, as licenças são reguladas, direta ou indiretamente, por cerca de 30 mil diferentes instrumentos legais produzidos pelos governos federal e estaduais. O agravante é que essas regras muitas vezes são incongruentes, além de apresentarem sobreposições. Chegou-se a dizer que se trataria de um emaranhado jurídico tão ou mais complexo que o tributário, hein? Só que, enfim, né, no tributário, pelo menos você sabe quem que é o agente fiscal. No ambiental, nem isso a gente sabe, né? Quem que vai autuar. Agora, talvez um pouco mais bem definido com a Lei Complementar 140, mas o artigo 17 ainda gera dúvidas, né, em relação à competência para fiscalizar e autuar. Né? Aqui, o empreendimento Santo Antônio Energia, que trouxe aqui, esse aqui na verdade é um trecho do acórdão do Tribunal de Contas do Estado, né, que apontou as seguintes inconsistências em relação às exigências de compensação ambiental. Né? Então, a ausência de controle dos bens móveis doados, o que resultou em uma diferença de R$577 mil, né? Provavelmente desvios de bens ou de finalidade. Desvio de finalidade da utilização de 21 caminhonetes e 30 motocicletas, com perdas, perdas financeiras. Né? Não houve nenhum ganho ambiental social, e sim, aqui houve excessivas compensações, né? E nenhum monitoramento disso. Deficiência de planejamento das ações do Programa de Assistência à Saúde à população, pois fixou-se um valor de R$8.362.000 para em seguida serem definidas as ações, ou seja, não havia planejamento de quais ações eram necessárias. Né? A boa técnica do planejamento inicialmente se diagnosticar a necessidade para depois ser definido o valor, óbvio. Né? E no funcionamento, esse aqui eu achei o mais absurdo, né? No não funcionamento do Centro de Especialidades Médicas, foi entregue um Centro de Especialidades Médicas como compensação, a obra foi entregue à Prefeitura em 2011, sendo que até hoje não entrou em funcionamento. O prédio serve de depósito para diversos tipos de materiais, sujeitando as instalações a danos. Né? Ou seja, onde houve a compensação, mas enfim, é uma obra. Por quê? Porque não tem pessoal para efetivamente dar continuidade aos trabalhos daquele centro de atendimento. Né? Pessoal, então, em termos gerais, esses são os grandes problemas do licenciamento ambiental. A gente pode discutir depois outros entraves. Né? Mas agora o foco da palestra. Né? Quais são as proposições em trâmite? Né? O que o Congresso está propondo, né, para resolver a grande maioria dos problemas ali apontados? Tem duas proposições no Senado. O projeto de lei 654/2015, do senador Romero Jucá, e a PEC 65. A PEC não tem um autor, né? A PEC tem que ser assinada por vários senadores, por isso que eu não enfatizei ali quem é o seu autor. Um projeto principal na Câmara, né, que é o projeto de maior importância. Por quê? Porque é o projeto que tende a ser tramitação mais rápida. Além de ele já estar sendo debatido há quase 13 anos, com vários substitutivos, esse projeto depois será encaminhado ao Senado e, se não houver alterações, encaminhado à sanção presidencial. Então ele vai ter uma tramitação rápida. Ele já está com análise já mais bem elaboradas e está tramitando em regime de urgência. Então ele está aguardando apenas o plenário para, caso seja aprovado, ser encaminhado ao Senado. É claro que o Senado pode
sofrer todas as alterações possíveis e retornar à Câmara. Ou não, ou ele pode ir para o Senado, no Senado ele tem alterações, apenas emenda de redação, e já ser encaminhado à sanção presidencial, se houver esse acordo, como aconteceu, vocês que atuam no ambiental devem se recordar da lei, do novo marco legal da biodiversidade. Né? Foi um projeto que tramitou em regime de urgência, houve um substitutivo na Câmara, no Senado, o regime de urgência, ele trava a pauta, portanto ele tem que ser analisado rapidamente, sofreu alterações, retornou à Câmara e rapidamente foi encaminhado à sanção. Nós tivemos a lei de 2015 que estabelece um novo marco legal da biodiversidade com uma tramitação muito rápida de 2 anos, nas 2 casas legislativas. Né? E nós temos um projeto de nova resolução do CONAMA que vem a revogar as 2 resoluções 1 e 237, mas nós não vamos trabalhar com esse tema com esse projeto porque não vai dar tempo, né? O foco são proposições legais. Tá? Mas são, enfim, propostas que estão se desenvolvendo paralelamente. Tá? Algumas vezes nós vemos que ideias de uma proposição são incorporadas em pareceres de outras. Né? Pois bem, no Senado, né, nós temos o projeto de lei 654/2015, né, com apenas 16 artigos. Tá? Esse projeto também está tramitando em regime de urgência constitucional. Tá? Ele tem uma peculiaridade. Né? Ele foi distribuído, todo o projeto, quando ele é recebido do senador pela presidência da Casa, pela Secretaria-Geral da Mesa, ele recebe a sua distribuição. Vai para a Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Infraestrutura, em caráter terminativo ou não. O que significa o caráter terminativo? O caráter terminativo é justamente a possibilidade do projeto ser discutido apenas na comissão e não ir a plenário. Tá? O coração do Senado e da Câmara são as comissões, não é o plenário. Às vezes o plenário está vazio, mas as comissões estão trabalhando. O Jornal Nacional não mostra isso. Né? Mas, enfim, você pode ter proposições que são trabalhadas apenas, discutidas e aprovadas apenas na comissão. Ela não vai a plenário e já vai para outra casa legislativa, já vai para a Câmara. Tá? O regimento interno das 2 casas estabelece quais são os critérios para que isso ocorra. Nesse caso, esse projeto de lei ele foi distribuído apenas à CI, a Comissão de Serviço e Infraestrutura, e não foi em caráter terminativo, portanto, exigiu o plenário. Mas essa distribuição ela pode ser alterada por requerimentos de senadores que venham a, por exemplo, solicitar que o determinado projeto seja encaminhado a outras comissões, em razão do tema envolver também matérias ambientais, de agricultura e assim por diante. Né? Nesse caso, o que aconteceu? Foi bem no momento em que nós estávamos no auge da crise econômica, né? na discussão da necessidade de vários projetos serem desentravados da pauta do Senado, né? E o senador, na época, presidente Renan Calheiros, criou a chamada Comissão Especial para o Desenvolvimento Nacional, a CNDE, né, que é uma comissão que iria trazer para si, atrair para si os projetos assim, importantes para justamente aprimorar e acelerar o desenvolvimento, né, do país. E um deles, considerado assim, natureza, foi o projeto de lei do Senado 654. E com mais um detalhe, em decisão terminativa. Portanto, suprimiu fases de aprovação. Né? Ele foi para a CNDE em decisão terminativa. Não foi mais, então, não seria mais analisado pela CI e tampouco pelo plenário. Então, no Senado, ele teve decisão terminativa na comissão e não iria a plenário. Mas o regimento interno permite que o senador, por requerimento, exijam que ele vá a plenário. Tá? E isso aconteceu. Então, houve várias alterações na sua tramitação junto à Casa Legislativa. Primeiramente, na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, houve um parecer do senador Blairo Maggi aprovando o projeto. Né? E ele aguarda inclusão na ordem do dia do plenário, porque houve requerimento para que ele fosse a plenário. Tá? Então, nós temos o projeto inicial, parecer aprovado na comissão com 6 emendas, que alteram alguns aspectos desse projeto, e nós estamos aguardando a inclusão na ordem do dia. Quais são as características desse projeto? Né? Ele cria um procedimento de um licenciamento ambiental especial apenas para empreendimentos de infraestrutura estratégicos. E nós temos que pensar o seguinte:
Será que é interessante fazermos uma lei para cada tipologia de empreendimento? Será que temos que criar procedimentos específicos para licenciamentos hidrelétricos, rodoviários, infraestrutura? Ou, no caso específico aqui, um projeto de lei que trate especificamente do licenciamento para empreendimentos considerados infraestrutura estratégicos para o desenvolvimento nacional? Não é coerente. A lei tem que ser geral, abstrata, e se nós formos criar exceções para cada tipologia de empreendimento, isso vai gerar uma confusão no procedimento do licenciamento. Isso foi uma resposta, na verdade, urgente dada pelo senador à questão do licenciamento. E, além disso, quem vai definir o que é estratégico ou não? Um decreto do presidente da República. Então, ele vai chamar para si a responsabilidade de dizer o que é estratégico para o desenvolvimento, e o licenciamento vai ser da União. Fere toda a lógica também da Lei Complementar 140. Mas traz alguns aspectos interessantes. Conceitos como termo de referência, conceito legal de EIA. Nós não temos em nenhum lugar conceito de EIA. O EIA não é definido, nem na Resolução 1. Não tem definição do que é EIA. Cria uma licença ambiental integrada, portanto não haverá 3 fases para obras consideradas estratégicas, como portos, aeroportos. Suprime as 3 fases. Estabelece procedimentos sérios e com prazos definidos. 10 dias, 15 dias, algo também absurdo de ser cumprido tanto pelo empreendedor, ou seja, gera insegurança para o próprio empreendedor também. Qual empreendedor que vai querer se sujeitar a um procedimento desse, sabendo que no dia seguinte vai haver uma ação civil pública e discussão judicial, depois de investido uma grande quantia, porque são empreendimentos nem um pouco simples. Mas é interessante porque ele trabalha com a questão da criação de um comitê que vai analisar o termo de referência previamente, vai deliberar sobre o termo de referência e vai trabalhar também com as condicionantes de atores envolvidos. E aqui é um problema sério de constitucionalidade. Ele substitui a audiência pública por um programa de comunicação ambiental. Um programa que vai ser elaborado em 30 dias, no mínimo, definições claras, vai ser regulamentado. Portanto, é um projeto que realmente tem uma série de problemas, mas que levou a pauta do Senado à discussão do licenciamento ambiental. Eu vou passar rápido porque o mais importante é justamente o projeto da Câmara. A PEC 65, vocês devem ter acompanhado o ano passado, principalmente no primeiro semestre, os debates sobre essa PEC. Na verdade, ela foi tida como um bode na sala, ou seja, você apresenta ou discute algo tão absurdo para que, eventualmente, outras proposições mais amenas tenham uma maior facilidade no seu debate e na própria aceitação. Realmente, essa PEC é absurda em vários aspectos. Primeiro, ela é de 2012, o primeiro signatário é a senadora Cir Gurgars, e ela foi retomada justamente no meio dessa discussão do licenciamento ambiental. Mas ela é incongruente, a ementa dela diz uma coisa, o conteúdo diz outra, Ela acrescenta um parágrafo 7º no artigo 225, estabelecendo que a apresentação do EIA, ela já importa a autorização para execução da obra, ou seja, não tem licença. Apresenta-se o EIA e a obra pode ser executada. E, além disso, ela também impede a atuação jurisdicional. Ou seja, aqui tem problemas relacionados à tripartição de poderes, ao acesso à justiça e outros. Ou seja, esse EIA e essa execução da obra não pode ser suspensa ou cancelada, ou seja, o judiciário não vai atuar aqui, pelas mesmas razões a não ser em face de fato superveniente. Que fato superveniente é esse? Qual é a gravidade desse fato? Enfim, mas, surpreendentemente, isso causou muita polêmica. Houve relatoria do senador Blairo Maggi com aprovação do parecer em 27 de abril de 2016 pela CCJ, considerando a PEC constitucional. Então, bode na sala por quê? Nós temos mais de 30 manifestações no processo, de várias entidades ambientalistas, prefeituras, Ministério Público, OAB, enfim, nós temos várias manifestações. E houve vários, até o Congresso do ano passado de Direito Ambiental em São Paulo, enfatizou muito um painel específico sobre essa PEC, então ela foi muito debatida e foi considerada absurda de forma unânime por todos, até pelos próprios empreendedores. E essa mobilização social fez com que houvesse um recuo também por parte do Senado em relação à aprovação dessa PEC, tanto é que qual foi a estratégia, então, regimental.
o senador Randolph Rodrigues apresentou um requerimento já em maio, solicitando que essa PEC tramitasse conjuntamente com outra PEC que altera o artigo 225, mas que trata de outra temática. Isso faz com que ela volte para a CCJ, para que seja analisada conjuntamente, e que haja um novo relatório, agora analisando as duas PECs. Então ela não foi ao plenário, ela retornou à CCJ, e o senador Randolph Rodrigues foi designado relator de ambas. Portanto, o relatório do senador Blair Maggi caiu, foi apresentado um outro relatório pela inconstitucionalidade da PEC. Tá? Esse relatório não foi ainda aprovado, portanto não é parecer, ainda é relatório. E houve também requerimento de audiência pública, então está se aguardando a audiência pública para depois ser relatada, aprovada e ir a plenário. Então, assim, a discussão morreu por ali, em meados ali do início do segundo semestre. Né? Então, aquilo que achava-se, puxa, vai ser aprovada contra a PEC, não é tão rápido assim. Ela tem que ser aprovada em 2 turnos, tem que ir para a Câmara, etc. Mas ela gerou o quê? Ela gerou uma reação muito forte da sociedade, né, contra a PEC, e eventualmente alertando a todos que o Congresso tem poder para desmantelar todo o sistema, né, construído até então do licenciamento ambiental. E aí vamos então ao projeto 3729 de 2004, de autoria do deputado Luciano Zica. Esse projeto, ele institui uma norma geral do licenciamento ambiental, né, está tramitando há 13 anos, não é o primeiro projeto que trata da matéria. O deputado Fábio Feldman, já no final da década de 90, havia apresentado um projeto de lei que justamente viesse a ter como temática uma norma geral do licenciamento ambiental, ou seja, já na década de 90, previa-se a necessidade de uma lei geral do licenciamento. Né? Existem 17 proposições apensadas. Ou seja, além do projeto, nós temos 17 outros projetos que estão apensados e devem ser analisados conjuntamente com ele, sendo que 2 foram recentemente apensados, por isso aqui a relatoria, a tramitação agora voltou para o relator. Tem 2 projetos de 2017 que foram apensos. Qual foi a sua distribuição inicial lá na Câmara? Ele está na Câmara ainda. Né? Foi distribuído à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, Comissão de Finanças e Tributação e CCJ, né, da Casa. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Um requerimento de 2013 solicitou que também a Comissão de Agricultura se manifestasse sobre o projeto. E houve parecer aprovado nessa comissão pelo relator Moreira Mendes, com um substitutivo. Na Comissão de Meio Ambiente recebeu 5 pareceres, né, sendo que o principal, Ricardo Trípoli, que é justamente um dos deputados mais atuantes nessa área do licenciamento, que está, né, hoje braço a braço com o ministro José Sarney para justamente negociar um possível acordo de um novo substitutivo com, inclusive, os setores econômicos interessados. Mas aquela tramitação inicial, né, ela é alterada em um regime de urgência que foi solicitado e que foi deferido. Né? Portanto, ela não vai mais tramitar de Finanças e Tributação e pela CCJ, porque vai ser analisado somente no plenário. Então, ele está aguardando, na verdade, parecer em plenário, né, com relatoria do deputado Mauro Pereira. Qual é a informação, né, que nós temos? É que haveria, de forma excepcional, 2 relatores, o Mauro Pereira e o Ricardo Trípoli, cada um de um setor, né, mais ambientalista e mais, enfim, ruralista, né, que eles iriam apresentar um substitutivo em plenário, um relatório com substitutivo, que seria justamente esse grande acordo que está sendo costurado desde o ano passado. Mas essa proposta do Executivo, que não vai ser um novo projeto do Executivo, poderia ser, o Executivo pode propor um projeto de lei também que traz da temática, mas aí você iniciaria um outro procedimento, distribuição, etc, etc. Então, qual seria o acordo? Essa proposta, esse acordo seria encaminhada pelos próprios relatores para agilidade. Essa proposta do Executivo, ela não chegou a um consenso, isso foi noticiado no Estadão, né, agora no dia 10. Tem uma matéria no blog Sustentabilidade do Estadão, em que não houve esse grande acordo, porque
houve uma proposta, né, não sem assinatura, mas provavelmente da Frente Parlamentar da Agroindústria, né, que, enfim, não concordou com a minuta final do MMA. Então, nós não temos uma minuta, né, nesse atual momento para se discutir, né, e tem os artigos. E se tivéssemos, né, ela não teria sido aprovada e ela ainda vai passar pelo Senado e pode voltar para a Câmara e pode ter vetos. Então, é difícil a gente discutir o texto da lei porque não existe a lei. O que nós temos, assim, de conteúdo para discutir são pontos polêmicos que nós sabemos que estão nessas proposições. E está também disponível no site UECO o substitutivo que foi apresentado dia 5 de abril, né, que seria um substitutivo que traz uma série de retrocessos em relação às ideias originais do MMA que estavam sendo debatidas. Tanto que na própria notícia do Estadão, comenta-se que o senador Sarney Filho saiu da reunião quando ele recebeu a proposta que praticamente desconstituía algumas ideias importantes e algumas soluções inovadoras para o licenciamento ambiental. Então, realmente houve ali um entrave, houve uma crise, né, no grande acordo que estava sendo costurado, né? Então, nós não temos uma redação final do texto. Mas quais seriam, então, as características desse PL, não original, porque o original é de 2004, tínhamos o substitutivo de Ricardo Trípoli, temos agora esse material, a proposta do MMA, né? Mas sabemos que, basicamente, ele discute esses temas e esses conteúdos, né? Primeiramente, é uma norma geral de licenciamento, é uma proposição mais robusta, com quase 50 artigos, né? Então nós não temos lá um projeto com 16 artigos como o do Senado, né? Ele é bem mais detalhado. Ele coloca na lei a obrigatoriedade da avaliação do impacto, da avaliação ambiental estratégica, né? Inclusive conceitua, isso parece que é um consenso, a avaliação ambiental estratégica que será realizada pelos órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal dos municípios, responsáveis pela formação de políticas, planos ou programas governamentais. Com o conceito que a AE é um instrumento de apoio à tomada de decisão que subsidia opções estratégicas de longo prazo, promove e facilita a integração dos aspectos ambientais com os aspectos socioeconômicos, territoriais e políticos no processo de planejamento e formulação de políticas, planos e programas governamentais. Inclusive, ele pode ser setorizado, né? Isso é extremamente importante, porque o que falta no nosso país, muitas vezes, é o ordenamento territorial e o planejamento territorial, né? Os zoneamentos ecológicos e econômicos que vão subsidiar justamente o critério da localização, da viabilidade da localização do empreendimento, né? Então, na lei, há aquilo que a gente comentou que seria uma deficiência, que é a ausência da obrigatoriedade da avaliação ambiental estratégica. Traz conceitos importantes, né? E aqui existe uma série de divergências em relação à posição, enfim, da CNI, da CNA, com o Ministério do Meio Ambiente, né? A definição de área de influência do projeto, né? Para a versão aqui que foi disponibilizada, que seria daqueles que não concordam com o MMA, sem assinatura, né? A área de influência é a área que sofre os impactos ambientais da construção, instalação, ampliação e operação de atividades, né? Mas seriam os impactos apenas diretos, né? E na posição do MMA seriam os impactos também indiretos, né? Ou a área diretamente afetada, também é um outro conceito aqui criado, é a área necessária para a implantação da atividade, enquanto para o MMA, a área diretamente afetada é a área não só da implantação, mas da operação e da manutenção do empreendimento. Isso faz com que haja divergência em relação ao que vai ser avaliado, né? Se a área é diretamente afetada ou não. Isso é um ponto importantíssimo e tem que ser definido na lei para que não haja justamente essa insegurança jurídica, para que dê aso ao Ministério Público discutir se o estudo contemplou a área ou não contemplou a área, né? Isso facilita depois exatamente a informação ambiental necessária tanto para o empreendedor realizar os seus estudos, quanto para o órgão licenciador definir qual é a abrangência do estudo, né? O que ele deve contemplar. Então, a autoridade envolvida, esse é um ponto bastante polêmico. Por quê? A autoridade envolvida aqui é conceituada, né? Então, é envolvida por todos os projetos.
será o órgão ou entidade de administração pública que, em função das suas atribuições legais, pode se manifestar de forma não vinculante ao licenciamento. Na proposta do MMA, quais são as autoridades envolvidas? A FUNAI, Fundação Palmares, as autoridades responsáveis pelo patrimônio histórico-cultural, né? E acaba por aí. A proposta divergente, o SNUC, os órgãos gestores do SNUC. Ora, nós sabemos muito bem que a lei do SNUC exige anuência do SNUC. Portanto, eles têm manifestação vinculante. Na proposta nova, isso está causando polêmica, o SNUC é considerado uma autoridade apenas envolvida e revoga-se lá a lei, o artigo, se não me engano, 37 do SNUC, ou 36, que exige a anuência do órgão, né? Do órgão gestor da área de conservação. Qual que é o ponto de vista de vocês sobre isso? Né? Ele deve anuir ou deve apenas se manifestar? Né? Pela lógica do SNUC, entende-se que ele deve anuir, né? Mas isso é um ponto também ainda polêmico, ainda em debate, né? Nós temos também o conceito de condicionantes ambientais, né? Que são as medidas, condições ou restrições ao responsabilidade do empreendedor estabelecidas nas licenças com vistas a evitar, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos. Tá? Na proposta divergente, acho que é interessante até a redação, também dá-se ênfase à potencialização dos impactos positivos identificados. Então, não apenas enfatizar os impactos negativos, mas potencializar os impactos positivos identificados nos estudos ambientais, né? E, importante, relação direta e proporcional com os impactos. Ou seja, você vai ter uma condicionante relacionada com a relação direta dos impactos identificados do empreendimento. Uma exigência que nós vimos que gerava um dos pontos polêmicos, né? E nós vamos ter as inovações. Não existe apenas, e não existe em lei nenhuma, a definição de que o licenciamento tem que ter 3 fases. Hoje, qual é o conceito legal de licenciamento? Da Lei Complementar 140. Esse conceito legal, ele não diz que o licenciamento tem que ter 3 fases. Ele conceitua o procedimento de licenciamento ambiental e licença ambiental. Quem define que vai ter 3 fases é a resolução 237, regulamentador da Lei 6938. Então, lei nenhuma diz que tem que ter. Né? Portanto, nesse projeto, nós vamos ter modalidades de licenciamento de acordo com matriz de impactos, tipologia, potencial poluidor. Né? Isso é bastante interessante, uma lei que institua procedimentos de licenciamento amparados em critérios de potencial poluidor, impactos gerados, enfim, tipologia da atividade. Né? Então, criam-se novos tipos de licenças. Claro que lembrando que os estados e municípios podem complementar esses procedimentos. Então, nós vamos ter as seguintes licenças. A licença ambiental por adesão e compromisso, né, que seria justamente aquela licença autodeclaratória, mas o Ministério do Meio Ambiente também concorda, mas existem algumas divergências em relação a um aspecto que o órgão ambiental, no caso da posição do MMA, entende que ele deve ter conhecimento das características ambientais da área. Para a proposta divergente, não. Né? Para a proposta divergente, essa licença ambiental por adesão e compromisso, ela é praticamente um registro e automaticamente haverá a licença outorgada para o início da atividade. Tá? Sem que haja esse conhecimento prévio das características da área. Essa é a divergência. A licença ambiental única, e aí na proposta do MMA nós temos uma licença bifásica que pode englobar num ato LP-LI e no outro ou LI-LO. Né? Na proposta dos ruralistas não, seria uma licença única apenas, né? Sendo que é possível inclusive para eles que a licença de instalação já autorize a operação, então ele haveria uma supressão de fases, então existe também divergência em relação a esses pontos. Mantém-se a existência de LP e LO, nos casos apenas de EIA, apenas quando houver o EIA, né? E há também a previsão da licença ambiental corretiva para os empreendimentos que não estão licenciados e sujeitos a um relatório de controle ambiental. Então já se define também qual é o estudo
né, que vai ser apresentado a depender do tipo de licença proposta pelo órgão ambiental. Um ponto importantíssimo da discussão atual diz respeito ao critério locacional. O critério locacional foi inserido, né, e ele avalia a relevância ambiental da área do empreendimento, né, além do porte potencial poluidor. Essa é a posição do MMA que não é aceita pela CNI e CNA praticamente, né. A base nuclear do licenciamento é justamente definir qual é essa área de influência do impacto, se era que tem que ser definida, que não está ainda bem resolvida, né? Há discordância também em relação a prazos e, diga-se de passagem, não prazos para emissão das licenças, mas o prazo de validade das licenças, né? Na proposta do MMA, os prazos são mínimos e máximos, 3 a 6 anos, etc. Na proposta que foi apresentada agora, no dia 5, nós temos prazos maiores de validade da IP, por exemplo, e prazos mínimos apenas, e não máximos. Então, essa é outra divergência que causou aquela crise no momento da discussão da minuta final. O prazo da licença da IP para a proposta apresentada é de no mínimo 5 anos, do MMA é de 3 a 6. O prazo da LI e da LP aglutinada é no mínimo de 6 anos, no outro é de 5. Então, nós temos divergência em relação a esses prazos de validade e não os prazos para a tramitação junto ao órgão ambiental. Renovação automática ou precisa de análise. Então, há previsão de que as licenças prévias de instalação de operação podem ser renovadas automaticamente por iguais sucessivos períodos a partir de declaração do empreendedor, o que agiliza, facilita o processo. Claro que devem ser cumpridas, né? O processo todo eletrônico, todo disponível online, né? Também há essas previsões. E acho que o ponto principal aqui, pessoal, são as isenções. Esse é o ponto mais polêmico de todos. Por quê? O Ministério do Meio Ambiente recuou e aceitou que alguns empreendimentos estivessem isentos do licenciamento ambiental. E esses empreendimentos, de acordo com as notícias divulgadas, seriam empreendimentos voltados principalmente às atividades agrícolas, silvicultura de florestas plantadas, pesquisa de natureza agropecuária, cultivo de espécies de interesse agrícola temporárias, desde que estivessem regulares de acordo com o Código Florestal. Então, o Ministério abriu mão disso, previu um artigo específico, que seria o artigo 7, de atividades isentas do licenciamento ambiental, mas na proposta que apareceu agora, nessa semana, o que nós tivemos? Acréscimos de várias atividades. E é claro que os ambientalistas, as ONGs, vão cair em cima, porque se você vai criar uma lei com as exceções, com lista de exceções, cada vez mais vão querer inserir exceções, exceções, exceções. Então você vai ter que criar, na verdade, uma lei que excetua o licenciamento de atividade de grande impacto. E essa é a principal polêmica. Todo mundo vai querer, todos os setores vão querer incluir um inciso, dizendo que a sua atividade também está isenta do licenciamento. E vamos ver o que foi excluído, né, do licenciamento. Saneamento. Execução de infraestrutura e instalação necessária ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais. Por quê? Porque é uma obra de interesse público. Uma atividade de interesse público. Execução de dragagem, de manutenção e outras atividades destinadas à manutenção das condições operacionais pré-existentes em hidrovias, portos e instalações portuárias. Obras rodoviárias e ferroviárias de manutenção, contemplando conservação, recuperação, restauração e melhoramentos, pavimentação e adequação da capacidade de segurança localizadas na faixa de domínio. Então, entende-se que se você já tem uma duplicação de rodovia, não precisa ter licenciamento novo, porque você já tem a faixa de domínio definindo que aquela área está sujeita a um regime específico, né? Obras de melhoria e manutenção do sistema de transmissão e distribuição de energia. E o que é mais polêmico aqui, pesquisa mineral fase 1 e execução de obras que não resultem em instalações permanentes. Então, esses itens que foram adicionados, obviamente não foram pontos de concordância com o Ministério e geram esses entraves, né? Se nós vamos discutir no projeto de lei todas as exceções, isso vai adiar cada vez mais a tramitação e a discussão, né? Então, há que ter consciência, né, de todos os setores para que realmente saia uma lei que seja adequada, que prevê situações excepcionais, mas que não haja um aproveitamento para que sejam inseridas atividades que realmente causam impacto, que tem que ter um licenciamento mesmo que simplificado, né? As condicionantes, esse é um ponto positivo, né, de todos os projetos da Câmara, né? As condicionantes, elas devem ter fundamentação técnica, né?
Ou seja, a exigência das condicionantes nas licenças devem atender a ordem de prioridade e maximizar os impactos positivos da atividade, né? Evitando impactos negativos, minimizando os impactos negativos, compensando os impactos negativos, e elas devem ser acompanhadas de fundamentação técnica por parte da autoridade licenciadora, que aponte a relação direta com os impactos ambientais da atividade. Então, foge um pouco daquela regra de construir hospital, entregar caminhonete com ar-condicionado e assim por diante, né? Exatamente, né? Estabelece, né, procedimentos com EIA, né? Então nós temos, é muito extensa a lei, pessoal, eu estou passando aqui rapidamente, né, mas são os principais pontos, né? Então estabelece aqui também a divergência, né, na minuta do Ministério, na minuta atual, né? Ou seja, o critério é a relevância ambiental da área de implantação da atividade potencial poluidor, que vai definir justamente se o procedimento é com EIA e, portanto, trifásico, ou se é um procedimento simplificado. O EIA é exigido, quando houver EIA, a exigência do procedimento trifásico. Há procedimentos em fase única, bifásicos, por adesão e compromisso. Isso também tem uma redação diferenciada no novo projeto, porque retira o bifásico. Há o licenciamento corretivo. Há regras específicas para o termo de referência. Isso é importante também, né? Interessante, nas duas proposições, aproveitamento diagnóstico ambiental já realizado, ele se torna de domínio público. Isso evita o quê? Essa comercialização de estudos de impacto ambiental, né? O que aconteceu também com planos diretores, né? O copia e cola, copia e cola, copia e cola, né? E a composição de acervos e bancos de dados eletrônicos que vão justamente estar inseridos no Sistema Nacional de Informações Ambientais, o SINIMA, né? Então, todos os procedimentos estão aqui previstos nos artigos. Previsão também do conteúdo do relatório de impacto ao meio ambiente, né? A participação pública, como eu mencionei, ela é prevista através da realização de uma audiência pública, né, com um caráter não vinculante e, posteriormente, consultas públicas, né? Então, também gera uma certa segurança jurídica e uma normativa que pode ser atendida e não tão questionada a processos judiciais que muitas vezes suspendem o licenciamento porque a população não foi devidamente informada, houve só uma audiência pública que não contemplou todas as populações diretamente envolvidas, né? Então, algumas previsões aqui das propostas, né? A decisão da autoridade licenciadora da realização de mais de uma reunião presencial deve ser motivada na inviabilidade de realização de um único evento, na complexidade da atividade ou empreendimento e na amplitude da distribuição geográfica da área de influência. Ou seja, você tem que motivar por que vai fazer mais de uma reunião ou por que não vai fazer. Isso é interessante, né? Porque evita o conflito com o Ministério Público local. A previsão de consulta pública, participação das autoridades envolvidas, né? Isso é muito importante. Coloca aqui as condições quando a FUNAI vai participar, quando a Fundação Palmares vai participar, só que no projeto dos ruralistas, ou do setor envolvido ali, há previsão dos órgãos gestores de unidades de conservação, né? E aí nós temos um dispositivo que trata do poder decisório da autoridade licenciadora. Então, enfatiza-se essa autonomia do órgão licenciador para proferir a sua decisão, né? Já que ele que contém justamente a competência, ele possui para decidir a respeito do licenciamento ambiental. Os prazos decisórios, não houve a princípio dissonância, mas sabemos que esses prazos são prazos impróprios. Caso haja descumprimento por falta de pessoal, por, enfim, outros fatores, não há punição, né? Mas é engraçado como há exigência lá no Congresso de que imponham-se prazos, como se a lei estipulasse prazos resolvesse o problema, né? As pessoas querem o prazo na lei. Nós sabemos que os 30 dias do IAP não são cumpridos, né? E isso não gera qualquer tipo de responsabilidade. Por quê? Porque nós sabemos que há uma série de justificativas por parte do poder público no descumprimento de prazos, né? Enfim, pessoal, e nós temos ainda uma inovação no projeto discordante do Ministério do Meio Ambiente, que seria uma ideia interessante, mas ela não está bem formulada ainda, talvez tenha sido inserida rapidamente, que seria a previsão da arbitragem, né, da solução de controvérsias no licenciamento ambiental. Discute-se muito, no estudo da Rose Hoffman acentua-se isso, que não existe uma segunda instância para discutir, por exemplo, a não concessão da licença.
que você pudesse debater junto ao órgão ambiental um recurso, né, numa estrutura colegiada, para eventualmente reavaliar a posição do órgão. Nesse caso aqui da proposição que foi encaminhada recentemente, a previsão de que as controvérsias surgidas em decorrência do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas à arbitragem, após a decisão definitiva da autoridade licenciadora. Né? Claro que aqui há dúvidas e há também uma certa incongruência em relação aos direitos patrimoniais disponíveis, em relação ao direito ambiental. Né? Isso pode gerar polêmica, mas é uma ideia que eu acho interessante, que pode ser aprimorada. Só explica isso é bem importante para quem sabe, disponível e indisponível até para isso. É porque o bem ambiental, né, na classificação doutrinária jurisprudencial do direito ambiental, é um bem considerado indisponível, né, não é um bem patrimonial, objeto de apropriação privada. Apesar de ele poder ser, obviamente, de titularidade privada, existe um interesse que se sobrepõe a ele, que é o interesse coletivo. Então ele é considerado um bem indisponível, um bem que não possui uma possibilidade de materialização econômica e de disponibilidade pública. Né? Ele possui disponibilidade pública, na verdade. Né? Então considerá-lo como um bem de natureza patrimonial na verdade, contradizer toda a lógica, né, do bem ambiental, que é um bem difuso, coletivo, de futuras gerações. Né? E outro artigo que foi inserido agora, nessa última versão, que também a gente não sabe se vai ser ou não contemplado, né, no substitutivo, trata especificamente das autoridades de fomento e as instituições financeiras que, em algum momento, integrem a cadeia de produtos ou serviços. Vocês sabem muito bem que existe uma polêmica grande em relação à responsabilidade solidária em matéria ambiental daqueles que financiam atividades potencialmente poluidoras, que podem ser corresponsáveis pelo dano ambiental causado. Né? Sabemos que a responsabilidade ambiental é objetiva, independe de culpa. E insere-se um artigo dizendo que essa responsabilidade das instituições financeiras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ou pessoas físicas ou jurídicas que integrem a cadeia de produtos ou serviços, somente responderão por dano ambiental se comprovado dolo ou culpa. Isso fere toda a lógica, né, do artigo 14 da Lei 18, né, e foi inserido aqui, claro, que por interesses, né, de todos aqueles que pertencem à cadeia produtiva ou que fomentam as atividades, para se imiscuir aí da responsabilidade objetiva. Né? Então isso também é muito polêmico, eu imagino que não vá passar por uma versão final, ou se passar, vai ser questionado judicialmente. Então o que nós vamos ter? Uma lei, se eventualmente fosse assim a redação final, que no dia seguinte vai ter uma DIN, aí nós temos insegurança jurídica, porque a DIN não é julgada, fica 5, 6, 7 anos, 10 anos tramitando no Supremo, né? Enquanto isso o Supremo não decide se é ou não constitucional, como é o caso do Código Florestal. Isso gera mais problemas ainda, né? Porque você tem uma série de situações consolidadas e você não sabe como é que vai ser o futuro. Né? Doutora, pois não. Essa crítica, a instituição financeira vai fazer um empréstimo por uma obra que foi licenciada. Ok? Ela vai responder um pouco isso. Na verdade, é a interpretação jurisprudencial que é dada ao artigo 14 da lei, que estabelece a responsabilidade solidária, e ao conceito do poluidor, porque o poluidor é o poluidor direto. O poluidor direto é aquele que realmente é o responsável pelo dano, diretamente, mas o indireto é aquele que de alguma forma participa da atividade, seja financiando ou, eventualmente, participando da cadeia produtiva. Mas isso decorre de uma interpretação do STJ, né, de um acórdão de relatoria do ministro Antônio Hermann Benjamin, que equipara o poluidor a quem faz, quem não faz, quem deixa de fazer, quem contribui para que faça, quem financia para que faça. Isso está no próprio acórdão do STJ. Quem não fez quando deveria fazer. Então, assim, ele fez uma interpretação tão ampla, e isso repercutiu até na normatização pelo Banco Central, né, de critérios também ambientais sustentáveis para o financiamento de atividades. Mas existem várias jurisprudências que caminham nesse sentido. Então isso é uma interpretação jurisprudencial que decorre do conceito legal de poluidor indireto. Né, a gente pode ter uma interpretação que trabalha com a ideia de cadeia produtiva do começo ao fim, tanto é que o Ministério Público Federal fez várias ações na cadeia produtiva bovina, na região norte, principalmente, os frigoríficos, entendendo que o responsável pelo dano ambiental
lá realizado pelo produtor rural que está criando gado numa área de terra, uma terra indígena, o supermercado que vende o produto é corresponsável. Porque ele está adquirindo de uma cadeia que possui vícios em relação à origem da carne. Tá? Então, assim, é só para ter uma ideia da amplitude que se dá a realidade passiva, no caso. Né? Também é responsável. Sim, claro que indiretamente o consumidor também é, né? Mas isso decorre do quê? Desculpe, não é um questionamento. Não, mas isso é importante, porque eu também acho que qual que é o problema, o que falta pra gente? Informação ambiental. Se você tivesse o produto certificado desde a origem, né, que você saiba que exatamente o gado foi criado em uma área que está de acordo com a legislação ambiental, uma certificação ambiental da origem, você se exime da responsabilidade futura. E eu finalizo aqui a apresentação, pessoal, com um trecho, na verdade, do próprio Herman Benjamin, né, que diz que o licenciamento ambiental não é para impedir empreendimentos que nós não gostamos por uma razão ou outra, ou seja, o caráter subjetivo. O licenciamento não é para demorar e atrasar empreendimentos, muito pelo contrário, é para garantir sustentabilidade ao empreendimento. E o licenciamento não é para criar o caos na atividade empresarial ou mesmo na atuação do Estado. E, por fim, o licenciamento ambiental não é para estabelecer insegurança, mas, muito ao contrário, para dar paz de espírito a todos os atores. Uma vez decidido, né, e parece que isso também não é o que ele coloca na jurisprudência dele, né? Todos participaram legitimamente e a decisão tem que ser respeitada, mas a questão é quais são os critérios para essa decisão? Quais são as normas que embasam essa decisão? Né? Então, fico aqui à disposição para a gente conversar. Agradeço mais uma vez ao Alessandro, ao doutor Alessandro, a Cris pelo convite. Né? Se alguém tiver interesse em obter o material, é de fácil acesso no site da Câmara do Senado, que está disponível. Né? As notícias também estão aí nos sites do Estadão, se quiserem conhecer. E há muito mais, obviamente, a ser discutido, muitos detalhes, mas nós temos um momento de discussão do tema, né? É importante que todos participem dessa discussão, encaminhem proposta, né, para aquelas entidades que tenham eventualmente acesso, né, os colegiados, para que se aprimore essa normativa e que se realmente elabore uma proposta que seja os principais, a resolução dos problemas, na medida do possível, de que uma lei possa, assim, o estabelecer. Né? Porque tem muitas questões que, como nós vimos, não dependem de lei, dependem de manuais de boas práticas, né? Dependem de informação ambiental, dependem de uma gestão de riscos adequada, dependem de estrutura do órgão ambiental e assim por diante. Né? Só uma crítica que a lei complementar previa a descentralização do licenciamento. Em 5 anos de vigência dessa lei, nós temos no Paraná 399 municípios e 30 municípios, em torno de 30 municípios credenciados, aptos a realizar o licenciamento. Ou seja, a ideia genial que era descentralizar, ela não funciona, porque os órgãos não são capacitados. Tá? Então, obrigada mais uma vez. Nós vamos deixar aberto então para perguntas. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta, um questionamento, por favor, pode se dirigir. Pois não. Só pode se identificar e dizer onde trabalha, né? Bom dia, eu vou pegar uma cadeira, pessoal, porque eu sou uma gestante e preciso sentar um pouco. Sou engenheiro, há 40 anos nessa área, com normas, muito ligado à Alemanha. Morei lá vários anos e tenho trabalhado recentemente muito forte com a visão indústria 4.0, que agora está sendo entendida de uma forma mais adequada, não como só a indústria, apesar que a indústria é a maior poluidora, como um modelo sustentável, e a sustentabilidade como um grande guarda-chuva. Quer dizer, a preocupação é a vida e a terra. Então, recentemente, agora, semana passada, ainda tem o Fórum Mundial adotou isso como modelo, né? Então, todos os países grandes, você pode ver que em China, Estados Unidos, todos os países são impactados por isso. Eu vi que também já tem movimentos no Ministério da Ciência e Tecnologia e outros ministérios, mas é um grande guarda-chuva, né? E como um dos pontos é o impacto ambiental, é a produção da terra, é a qualidade de vida, e a gente nota que a velocidade de transformação, né, é muito grande. A gente está vendo já não ter mais veículos só elétricos e outros, então a redução de frota. Então tem mudanças muito grandes. E o Brasil, a América do Sul, é muito importante para esse movimento.
diz que 40%, 50% da amido, proteína vem daqui. Então, o mundo está muito interessado, né, em que isso a gente resolva nossos problemas e não pode demorar tanto tempo como está demorando. Porque a importância, como é um modelo econômico, o mais importante da sustentabilidade é o modelo econômico, tem que gerar uma velocidade muito rápida de retorno desse investimento. Então, para quê? Por causa dos empregos. Então, já teve há 2 anos atrás, teve uma comissão de 3 mil empresas alemãs aqui em Joinville, com a Merkel e tal, e a tentativa de que o Brasil desse o salto, pulasse nessa terceira onda passada para a quarta, para aumentar essa velocidade, justamente onde que existe uma série de mudanças locais. Mas só que existe já uma regra, vamos dizer, uma conjuntura internacional sobre leis, inclusive com muito mais aplicação de normas que de leis. Porque as normas técnicas evitam uma série de discussões de pessoas leigas. Sim. Né? Então esse modelo é muito importante que o governo agora adotasse, ainda mais que eu acho que vai ter uma revolução, uma mudança dos 40% do Congresso. Hein? Então esse é sendo o carro-chefe também. E essa minha pergunta é essa: existe já ações nesse sentido? Porque muda tudo isso. Muda muito. Né? E a gente tem que entender que nós pertencemos ao mundo, né? Terra, não só a visão local. Obrigada, Rodolfo, pelo seu questionamento. Eu vi muito essa discussão, na verdade, essa discussão ela ocorre no âmbito da implementação do Acordo de Paris. Né? Porque ali sim você tem realmente uma alteração de toda a economia, né? Toda uma concepção nova de economia verde. Né? E essas mudanças, o que a gente percebe é o seguinte: o parlamento ele tem um limite de atuação, né? O limite de atuação que seria justamente estabelecer os critérios legais, né? No caso do Acordo de Paris, a ratificação do acordo. No caso do licenciamento, não é possível ir muito além do que estabeleceu talvez um procedimento mais sério, mais dinâmico e adequado a essa nova realidade. Inclusive nos dispositivos dos projetos de licenciamento, justamente que novos padrões, ou se a empresa provar que ela tem alguma atuação de gestão ambiental mais benéfica, a licença pode ser prorrogada por um prazo que não estava estipulado anteriormente. Então ele insere na lógica do licenciamento essas inovações benéficas ao meio ambiente. Mas eu vi muito isso nas discussões do Acordo de Paris, em que você tem todos os setores, né, de uso do solo, setor de transporte, etc., vinculados ao acordo, mas as políticas públicas, né, e a própria necessidade orçamentária, implementação de instrumentos por parte de municípios e estados, discutido não no aspecto legal, mas no aspecto realmente do executivo. Né? Então, eu acho que existe um limite de atuação do legislativo e aí passa-se justamente a atuação do executivo para justamente realmente realizar essa mudança estrutural no trato dessas questões e, inclusive, no incentivo à sustentabilidade perante esses novos empreendimentos. A sugestão do fundo teria que ser uma ação transdisciplinar, quer dizer, todos, né? Através da visão de integração, simultaneidade e sincronismo. Sincronismo seria a prioridade dos investimentos. Né? O grande problema é que nós, precisa de um órgão geral, o que nós não temos é essa sincronia entre os próprios ministérios. O que nós vimos, inclusive, no final do governo Dilma era o seguinte: às vezes, proposições do Ministério de Minas e Energia, que eram desconhecidas do Ministério do Meio Ambiente, né, ou a discussão da lei do marco legal da biodiversidade. A posição do mapa do Ministério da Agricultura era divergente do MMA. E isso era levado para o Congresso. Então, vejam, o próprio governo, ele não tem diálogo entre os ministérios, porque cada ministério é oriundo de um determinado partido, então eles também têm as divergências internas e os interesses políticos internos. Isso não é passado sequer por uma proposição legislativa. Às vezes eles não têm acesso à informação, o Ministério do Meio Ambiente não tem acesso à informação do que está acontecendo no Ministério da Agricultura. Então a gente não tem diálogo institucional dentro do governo. Imagine, assim, você não tem coerência. Agora a Casa Civil brigou com o MMA em relação, porque a Casa Civil está adotando um posicionamento e o MMA está adotando outro. Né? É muito difícil criar essa integração. Esse é um problema do nosso sistema presidencialista. Isso a gente já discute uma outra seara, que é a nossa política, o nosso sistema. Esse documento, né? Exige uma visão não política partidária, religião e clubística, vamos dizer assim. Você tem que discutir o assunto sob o ponto de vista da cidadania, o que é bom para uma
Sim. Não, que é um pouco também idealistas. que se reflete também nessa falta de planejamento, né? Que obras são importantes, que estruturas, infraestruturas são importantes para o desenvolvimento sustentável do país, né? Nós temos o Acordo de Paris, mas nós não temos praticamente atuação nenhuma dos municípios em relação ao transporte público. Ou a gente tem a incoerência do próprio governo. A gente teve, o doutor Alessandro participou disso, a gente teve a publicação a sanção da Lei de Mobilidade Urbana, que estabelece diretrizes para a mobilidade urbana sustentável. 3 meses depois você tem uma medida, né, de isenção, redução fiscal em relação aos veículos automotores. Então, uma lei que foi publicada em janeiro que diz que deve-se priorizar o veículo, o transporte coletivo, e 3 meses depois o incentivo à compra de um veículo individual. Né? Ou seja, são medidas incoerentes no âmbito ambiental e no âmbito de planejamento urbano, no âmbito para incentivar a indústria automobilística, né? Que foi bastante criticada por isso, pela incoerência entre as políticas, né, do próprio governo. Mais alguém tem uma pergunta? A primeira ali atrás. José Renato, biólogo, ambiental. Eu gostaria de saber a posição tanto da doutora quanto das parlamentares e da nova legislação em relação à corresponsabilidade ou até a responsabilidade total das pessoas que fazem os estudos, junto com o técnico que analisa e emite a licença, porque a gente sabe que em muitos casos a licença demora porque o técnico tem medo de ser processado, de ter problemas jurídicos, e até se prevê a questão do Estado fornecer a defesa para esse funcionário público, para ele ter mais autonomia, né? Autonomia para assinar a licença, e talvez esse seria um ponto, não sei se até o abordou, mas seria um ponto interessante, não sei se tem a posição. Tem internet aqui? Não. Eu vou só colocar Então, esse tema ele é tratado, na verdade, nos projetos. Tem projetos de lei autônomos que tratam dessa temática da lei de crimes ambientais. Hoje o ele mesmo tem que arcar com a sua defesa. Então, nós temos o seguinte: a lei 9.605, ela foi alterada, né, e estabelece essa possibilidade de responsabilidade penal do agente, né, no caso do analista ambiental, que eventualmente... Então, vamos só ver o dispositivo. Esses projetos, só para responder primeiramente a tua pergunta, eles não contemplam essa questão, não a lógica de que os estudos ambientais são feitos por técnicos habilitados, né, desvinculados do empreendedor, se não possuem responsabilidade autônoma, e que, obviamente, possíveis omissões, né, dolosas, possíveis incongruências podem levar à responsabilidade do seu elaborador, né? Mas isso está na lei de crimes ambientais e nos decretos de responsabilidade, eles não são tratados no licenciamento. O que nós temos de inovação, inclusive foi feito até recentemente ali no Senado uma solicitação de um analista que encaminhou para um senador essa proposta. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Opa. Que é o artigo 67, que diz o seguinte: considera o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, né, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Mas como é que você vai provar a culpa, que seria a omissão, né, a negligência, né, eventualmente não analisou um assunto? Então, o judiciário já tem entendido que essa modalidade ela não se aplica, que esse crime ele exige o dolo. É muito difícil você comprovar uma possível negligência. A negligência proposital, ela já é praticamente o dolo, né? Então, a única solução legal que existe é revogar esse parágrafo único, tá? Para não gerar esse medo de que algum descuido diante do excesso de trabalho gere uma responsabilidade criminal e o ônus de você eventualmente... Porque não é só o ônus da responsabilidade, porque praticamente aqui um crime de 3 meses a 1 ano ele vai prescrever também. Mas é justamente a questão do ônus de você ter um processo judicial criminal correndo contra você e o custo de uma defesa criminal. Mas, assim, para responder a sua pergunta, os projetos não tratam dessa questão, exceto a revogação do parágrafo. E até uma outra pergunta que surgiu. O consultor ele deve ser autônomo. Então,
Então, pressupõe-se que o empreendedor não pode contratar... Não, ele contrata, mas o consultor, ele tem a posição técnica autônoma. Ele não pode, por exemplo, se o empreendedor quer que ele diga que não há impacto, né? Ele não vai fraudar a informação. Mas pode o próprio empreendedor fazer um ERM? Não, ele tem que contratar uma equipe técnica independente. Contratar uma equipe técnica independente, isso. Isso, exatamente. Sim, até no próprio projeto da... Esse é no 654, só para vocês terem uma ideia, aponta que esses estudos eles vão daí ser de domínio público, não vão ser nem do empreendedor. Né? Ele custeia, o primeiro custeia e depois eles são de domínio público. Mas o que o projeto daí do Romero Jucá coloca é o seguinte... Veja, os estudos ambientais necessários ao procedimento de licenciamento deverão ser realizados às expensas do empreendedor e por profissionais legalmente habilitados e registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa. O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos ambientais serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se, quando a prestação de inexatas ou imprecisas, a sanções administrativas, civis e penais. Então, no caso do projeto do Romero Jucá, tem essa previsão. E não diz que tem que ser uma equipe independente. Então, pode ser esse projeto aqui, né? O próprio corpo técnico. Mas ele é responsável pela informação falsa ou imprecisa, se bem que essa redação aqui está bem subjetiva, né? É um risco também, Pode internalizar e fazer o ERM Não, nesse do Romero Jucá, nos outros não. Nos outros prevalece a equipe técnica independente. Isso é um profissional autônomo. Isso. Isso, exatamente. Quem vai avaliar vai ser. Sim. Então, meu nome é Ian, sou engenheiro florestal, trabalho com empreendimentos energéticos. Um ponto que a gente percebe que é muito claro, apesar de ter toda a parte da comissão técnica e tudo, é que hoje em dia as decisões voltadas à parte ambiental e outras áreas, elas são 95%, até mais do que isso, políticas. E não tem um respaldo técnico necessário. Um exemplo que é claríssimo, a gente pensa a questão das APPs para corpos hídricos, onde os dois únicos fatores que não são os que mais influenciam, que é a largura da calha do rio e o tamanho da propriedade, qual tem inserido, são fatores que determinam o tamanho da APP legal. Isso é uma coisa que é claríssima em outros aspectos da nossa lei. O que consegue chegar como visão para que isso se acabe, para que as decisões sejam técnicas e não sejam políticas? O que nós, como técnicos, poderíamos fazer para conseguir desvincular uma coisa da outra? Eu acho que essa questão é importantíssima, porque geralmente você tem decisões políticas, né, e realmente o embasamento jurídico permite, ou a decisão jurídica, ela permite a interpretação ou para um lado ou para o outro. Eu acho que a sua questão, ela se resolve muito mais no aspecto da elaboração dos manuais técnicos, né? As boas práticas que devem ser estabelecidas em manuais pelos órgãos ambientais e não na lei, né? Então, justamente a existência de normas infralegais, definindo criteriosamente o que almeja o órgão ambiental, quais respostas ele precisa para cada empreendimento. Eu acho que isso tem que ser... quando você vê os manuais de outros países, é extremamente minucioso, né? E aqui você tem um campo aberto para definição de matriz de impacto, para definição de critérios. Então, eu acho que isso depende muito mais de regulamentação do que de lei. Tá? Acho que pelo horário, são 10h30, eu fico à disposição por e-mail, né? Daí eu tenho outros compromissos, eu estou só hoje, amanhã em Curitiba, eu tenho um monte de coisa para fazer também. Sou de Curitiba, mas não estou morando aqui, então eu peço desculpas que eu realmente vou ter que me ausentar agora às 10h30. Queria agradecer muito a Karen pela oportunidade de estar trazendo as informações lá do Senado Federal, acompanhando essas alterações do processo legislativo relacionadas ao licenciamento ambiental, e agradecer a todos vocês também pela oportunidade de estar conosco novamente aqui discutindo esse tema tão importante, tão vivo dentro das empresas e que é fundamental. Se pudesse resumir tudo do que a Karen falou, o melhor era ter uma lei de bom senso que garantisse exclusivamente, ou pelo menos, a segurança jurídica tão necessária e tão importante para a continuidade das nossas atividades. Isso, sem dúvida, é o mais importante. Ninguém aqui é contra o licenciamento, ninguém está
não quer fazer o licenciamento, mas quer algo que seja justo, que seja viável economicamente e que possa realmente tornar isso aplicável dentro dos conceitos da atividade empresarial e da manutenção do negócio. Vou pedir para Cris entregar um presentinho para a Karen. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Obrigada. Vou tirar uma fatia Também nós queria, três aqui. exatamente. também queria entregar, e depois, quem não esteve aqui no evento passado, esse é o último livro que eu escrevi. Ah, esse Objeto, inclusive, da parte da minha Muito bom. dissertação do mestrado, que faço homenagem, né, a Jassanã, minha colega de doutorado hoje, que se tornou doutora agora na semana retrasada, há poucos dias, lá na engenharia florestal. E é um trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, das áreas verdes urbanas, hipóteses de intervenção e regularização fundiária à luz do novo Código Florestal. Escrevi na companhia do Dr. Edson Petras, que é promotor de justiça, e também da Melina, nossa colega, que é um lá dos da Comissão de Direito. que necessitam de legislação, porque o Código Florestal não atendeu de forma adequada essa temática. Então, Queria ter entregado também. eu vou passar isso também para o pessoal que trabalha com direito urbanístico, que acho bem interessante. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado a todos e até maio no nosso evento de logística reversa. Depois vocês vão receber o convite.